Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Boa noite para quem assiste ao vivo, bom dia, boa tarde para os que assistem depois. Meu amigo aqui, Pisolato, nos dá a honra, Ademir, que está sempre trabalhando com a gente, Gavlinski e os outros companheiros, alguns estão chegando agora, alguns eu vou conhecendo aos poucos. Eu hoje começo um novo curso, né? Vocês que já chegaram, estão presentes, sabem que será o curso sobre a vida e a obra do grande revolucionário Mao Zedong. É a pronúncia mais atualizada, mais achinesada, né? Do que antes era Mao Tse Tung, né? Não se usa mais. Bom, eu peço que vocês se inscrevam, peço que vocês compartilhem e faço um apelo para vocês ficarem membro do canal para nos ajudar. Eu vou fazer uma circular amanhã pedindo aí apoio, porque vai rodar segunda-feira o livro de Stalin, mas nós não conseguimos ainda reunir recursos para só para a primeira 50% da entrada está garantido, né? Mas aí a melhor forma de vocês nos ajudarem é adquirindo o livro, entrando de membro do canal, né? Eventualmente mandando Pix, mandando Superchat aqui, né? Durante as aulas, durante as minhas lives, quem manda Superchat de R$ 70, eu mando um livro. Vocês escolhem, né? Vai autografado, está incluso o frete, né? Então, isso também nos ajuda muito, tá bom? Bom, feito esses apelos aí, esses pedidos, esse curso vai ser um curso longo, porque, por incrível que pareça, ele tem um papel histórico menor do que, digamos assim, o Stalin teve, apesar dele liderar uma revolução em um país que, em 1949, já tinha mais do que o dobro de população do que a Rússia, né? Mas, do ponto de vista teórico, do desenvolvimento do marxismo-leninismo, o Stalin tem, digamos assim, maior contribuição. No entanto, a complexidade da vida de Mao, do seu pensamento, é muito maior do que a do Stalin. Então, eu estou prevendo que nós vamos ter um curso longo. Eu terminei agora o curso do proletariado, semana passada, 18 aulas, mais ou menos o mesmo número do, do, Stalin, do Stalin, né? Agora, mal, eu acho que nós não vamos resolver antes de 30 aulas. Se der para fazer em menos tempo, melhor. Eu queria começar com uma aula de imagens, só contar a história do mal através de fotos e eu iria então comentando as fotos. Mas essa pesquisa não está pronta ainda. Eu pedi para essa amiga minha que diagrama os livros, né, a Monique, uma pessoa muito profissional, muito competente. Eu pedi hoje para ela. Então, ela vai me entregando aí. Eu pedi 150 imagens em alta resolução e de domínio público, porque isso nós vamos publicar no livro futuramente, né? Bom, mas hoje então eu vou falar aqui de alguns livros e aí vou entrar especificamente já na vida, né? E na a obra vai demorar um pouco. Eu vou falar primeiro sobre a biografia. É,
não existem muitas biografias disponíveis no Brasil. Se Stalin tem 8, Marx 6, Lenin 6 e Engels mais ou menos a mesma coisa, Stalin tem umas 4, o Mao tem umas 4. Então, nós temos essa deficiência. E uma dessas biografias, que é a mais volumosa de todas, eu, por dever de ofício, eu tive que ler, não é? Eu não recomendo que vocês leiam, porque é a pior delas. A história desconhecida. Esse Joan Chang e John Holliday, acho que é um casal, né, de pessoas. Eles escreveram, ela, Juan, escreveu Cisnes Selvagens. É um livro, é um romance, mas é um romance contra a China, né? E essa biografia é de todas as que eu tive acesso, é a pior delas, né? Aí nós temos aqui uma biografia de um estadunidense. Essa aqui é uma biografia intermediária, não é? Ela é palatável, assim, pode ser lida. Essa aqui é muito boa, mas ela para em 1949, então ela é uma biografia recortada, é do meu amigo Klaus Scarmelotto, né? Há uma outra biografia também intermediária, né? Conhecer Mal. Essa aqui é mais simplesinha, né? Mas a melhor biografia de todas, eu não tenho o livro, mas eu imprimi o PDF. Eu vou adquirir o livro, né? Mao Zedong na Revolução Chinesa, de um autor chamado Shen Po-ta, editado no Brasil pela Edições Nova Cultura. É uma brochura bastante simples, em torno de 90 páginas. Eu li praticamente num fôlego só, né? Bom, isso é o que nós temos aí de biografia. Eu vou comentando aos poucos no curso, né? E eu já estou separando alguns anexos, que sempre meus livros têm anexos para ajudar o leitor a compreender o conteúdo, né? Então, mas o principal é uma cronologia detalhada da vida de Mao, como vai sair no livro de Stalin a cronologia detalhada da vida dele, né? Aqui, meu amigo Danilo, sempre presente. Essa HLVS, não sei o que é. Essa frase é do Lenin, né? Sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário, né? A sigla que eu não entendi. Bom, este aqui é o livro mais famoso dele, que é o livro vermelho. No Brasil, essa minha edição é uma edição de 1980, né? Está aqui com a assinatura da minha ex-esposa e de antes da minha filha nascer. Então, foi quando eu li e estudei, tudo anotado. Eu anoto na concepção da tomada das cidades. Aqui é um dos aspectos que nós vamos conversar, que é a polêmica, né? Que é o chamado cerco das cidades pelo campo e um papel menor do proletariado, ao contrário da teoria marxista-leninista, né? Esta coleção, esta é uma coleção em 6 volumes, também
é, é de uma época. Ela foi impressa na China. Ela é de 1974. Então, são aquelas raridades que a gente acha em sebo, né? E aí tem as obras completas dele. E esta outra, também obras, aqui são obras escolhidas, em 4 volumes, né? Essas aqui, também da minha juventude, né? 1980, também, essa aqui impressa na China, República Popular da China. A primeira edição é de 69, a segunda edição é de 75. Eu comprei em 1980. E todas elas têm uma foto do Mao na capa e uma folha de papel chamado papel Bíblia. É uma obra, é uma edição primorosa, né? Ah, hasta la vitória sempre, tá certo. Bom, pessoal, agora tem muitos outros livros ali que eu não vou apresentá-los hoje, mas eu já separei para me dar subsídio para o curso e ao longo do curso nós vamos apresentando para vocês. São leituras de minha juventude, que já se foi aí há quase 50 anos, né? Então eu, quando tornei-me marxista-leninista, comunista, com muita honra, ao meu amigo Miranda aí, eu era um leitor voraz, né? Que, aliás, vou falar hoje que mal virou um leitor voraz, com mais ou menos com a minha idade, 18. Então, eu lia tudo que me caía na mão. Claro que me caía na mão só essas coisas que vocês estão vendo aqui, né? Mas isso já foi muito tempo. A gente lê um livro, fica na memória, estuda. Agora eu estou lendo de novo, né? É um desafio intelectual que eu me impus para dar todos esses cursos e para escrever este livro. O Mao completa o livro dos 5 grandes, né? Semana que vem já sai Stalin, né? Vou precisar da ajuda de vocês, já falei. E agora começo a escrever Mao Zedong, grande revolucionário. E vou chegar na China pouquinho depois que ele morreu. Não vou falar da história da China depois que ele morreu. Veio Hua Guofeng, veio Deng Xiaoping, veio Hu Jintao, veio o Jiang Zemin, depois Xi Jinping, né, que está indo para o 3º mandato. Né? Não vou contar essa história toda. Né? O livro é sobre Mao Zedong. Então vamos lá. Iniciando propriamente, eu vou ver se há algumas TVs parceiras que eu sou comentarista, analista internacional, né? Não faço só comentário, eu faço análise. Como o 247 e a DCM TV, se eles podem retransmitir o curso em outro horário. Ajuda a potencializar, a divulgar, não é? Então, esses pedidos de ajuda que eu faço aqui têm né, até amanhã, 24 horas depois, atinge 1.000 pessoas, né? Mas lá pode atingir 30 mil, né? Então, isso é importante. As pessoas ficam conhecendo, eu dou o meu WhatsApp, as pessoas pedem para se inscrever, para receber material, né? Mas não é ainda certo. Eu só não poderia deixar de registrar que ontem e hoje aconteceu novamente a maior mesquita, a mesquita mais conhecida no Ocidente e a terceira mesquita mais importante da religião islâmica, que é aquela que fica em Jerusalém, obrigado, amor, Jerusalém, a velha Jerusalém, que é uma região que ficou com os palestinos depois de
de alguns acordos que aconteceram, e quem administra aquela região de Jerusalém, onde está a mesquita, que chama Monte do Templo, Esplanada das Mesquitas, quem administra é a Jordânia, né? Não são nem os palestinos nem Israel. Então são os jordanianos, ali um destacamento policial, militar, só para cuidar das mesquitas. Como eu já tive lá 3 vezes, na Palestina e em Jerusalém, também ficam policiais israelenses. E os muçulmanos vivem um mês, é um mês, além de ser sagrado, é um mês delicado para um cidadão praticante do Islã, porque do nascer do sol e até o pôr do sol, tipo 5:30 da manhã, 6:30 da tarde, 13 horas, o muçulmano devoto ele não come absolutamente nada, nem água sequer toma, né? Então, eles ficam orando, fazem outras atividades, não deixam de trabalhar, né? Mas a polícia israelense invadiu a mesquita ontem, jogou bombas de gás, atirou balas de borracha, prendeu mais de 100 pessoas que estavam simplesmente orando, né? Então, é inadmissível, injustificável. Hoje fez a mesma coisa. Então, estamos vivendo momentos difíceis. Quero registrar também que eu participei da Unicamp segunda-feira, entre 10 horas da manhã e 2 da tarde, de uma manifestação de protesto contra uma feira de universidades israelenses, cujas pesquisas estão a serviço da ocupação israelense das terras palestinas. As tecnologias, os aplicativos que elas desenvolvem é para monitorar a vida de todos os palestinos 24 horas por dia. Então, inaceitável que uma universidade brasileira, né, vá divulgar pesquisas que oprimem o povo palestino, ampliando o chamado apartheid na Palestina, né? Uma barbaridade. E aí, em torno de 100, 120 jovens fizeram uma manifestação muito bonita. Eu fiquei com eles o tempo todo. E a reitoria resolveu suspender a feira, o que eu achei muito positivo, uma grande vitória do movimento, né? Mas está tendo muita repercussão, Federação Israelita protesta aqui, protesta ali. O reitor hoje lá no Conselho de Pesquisa fez um discurso, né? Como é que pode esses caras, essas jovens, fazer um negócio desse? Um absurdo. Aqui é um local de diálogo, né? O absurdo é a universidade sediar uma feira de universidades que apoiam, né, o sionismo. Bom, eu também sou sionista, eu sou anti-sionista, e quero dizer que tem uma turma que é sionista que diz que é sionista de esquerda. Eu não concordo, ou você é de esquerda ou você é sionista. Não é possível ser as duas coisas. Mas tem gente sionista que diz que é de esquerda. Paciência. Sou militante da causa palestina há exatos 42 anos, vai completar agora em setembro. Bom, desculpe, eu faço essas, né? Perdemos aí 20 minutos, mas não dá para começar sem a gente fazer também algumas observações, né? Mao Zedong nasceu numa aldeia, não é cidade, chamado Shaoshan. Fica na província de Hunan, é uma grande província, equivalente a um estado, que significa sul do lago, né? E a capital é Changsha. Esta é a região que ele nasceu. Ele nasceu no dia 26 de dezembro de 1893
portanto, estamos a 130 anos do seu nascimento, completará agora em dezembro. É bom ficarmos antenados para fazermos atividades especiais, né? Quem sabe se eu correr, lanço o livro nesse período aí, né? Ele morreu em Pequim, aos 82 anos de idade, em 9 de setembro de 1976. Eu não coloquei fotos dele na tela, porque todos vocês conhecem, então nem fiz essas ilustrações. Como estou fazendo com os filósofos orientais, eu ponho 2, 3 imagens dele. Mas o Mao não precisa, todo mundo conhece. Aliás, tem uma fotinho aqui nova que está ilustrando aqui a minha galeria, que é o Mao Zedong, né? E é muito antigo veio lá da China também. Mao é considerado um filósofo. Nós vamos ver, ele não... Arlindo, eu acho isso também, viu? Ele é considerado um filósofo, ele não terminou o curso que ele tinha se matriculado, né? As ideias de Mao, ele desenvolveu o pensamento revolucionário marxista-leninista, só que adaptado à China. E este pensamento marxista-leninista adaptado à China ficou conhecido como maoísmo. Eu acho que ele não admitia o maoísmo como Stalin não admitia o stalinismo. Eles diziam, não, só existe marxismo-leninismo. Mas é tão específico, tão particular, tem algumas particularidades do marxismo-leninismo para a China, que, de fato, é como se ele estivesse criando uma vertente nova, né, do marxismo-leninismo. No nosso curso, na parte da vida dele, nós vamos ver a juventude até a universidade, nós vamos ver a fundação do Partido Comunista da China e o seu posterior ingresso no Comitê Central. Ele é fundador em 1921, mas só entra no Comitê Central 2 anos depois. Vamos ver as relações do Partido Comunista com o Kuomintang, KMT, a sigla, fundado por Sun Yat-sen, nós vamos falar bastante dele, e que, posteriormente à sua morte, quem assume o comando do partido é o Chiang Kai-shek, que é um anticomunista ferrenho. Vamos falar da longa marcha que ele liderou na China, vamos falar da guerra civil que aconteceu contra os chamados nacionalistas, liderado por Chiang Kai-shek. Vamos falar da guerra sino-japonesa, que é a segunda, na verdade, quando o Japão invade a China, atravessa aquele mar do sul da China e ocupa a Manchúria. Vamos falar da conquista do poder político, em 1º de outubro de 1949, quando ele proclama a instalação da República Popular da China. Vamos falar da sua política de um grande salto à frente, da Revolução Cultural, das relações com a União Soviética, tem altos e baixos, né? Vai e volta. Neste momento histórico, é o momento do melhor momento de relações, mas do lado de lá já não é mais a União Soviética, é a Rússia. E vamos falar, então, finalmente, da sua morte e a transição do poder. Houve uma luta muito grande de poder. A esposa dele, né, e mais 3 pessoas foram acusadas de conspirar, foram presos, né, foram chamados de a Camarilha dos Quatro. Então, uma transição difícil até chegar em 82, né,
quando Deng Xiaoping assume o comando. Dicas de livro, claro, o tempo todo. Sim, vou começar pela biografia. Se você não pegou o comecinho aí da aula, Tristão, é bom você rebobinar aí. Das 5 biografias que eu citei, se quiser comprar mesmo, vale a pena comprar uma da Edições Nova Cultural. Então, isso é uma prévia aí do que será o nosso curso. A segunda parte do curso, então, uma biografia longa. Vão ter fotos ilustradas, né? A segunda parte do curso eu pretendo fazer igual fiz com Stalin e Lenin, né? E Engels também. O primeiro livro da coleção eu não fiz assim, que foi o do Marx. Coitadinho do Marx. Ele acabou ficando o livrinho mais magrinho de todos. Eu vou resumir as principais obras ou as principais teorias que ele elaborou. Isso vão se transformar em capítulos no futuro livro. Lenin tem isso, Stalin tem isso e Engels também. Só Marx que eu não adotei esse formato, né? Então esse é o curso livre, qualquer um participa. Se quiser fazer uma colaboração, eu agradeço. Os cursos não são pagos, né? Não tem uma metodologia rigorosa, não tem avaliação. Faz o curso quem tem amor ao conhecimento. Eu espero corresponder à confiança de vocês. E não tem prazo para acabar, né? Então, não tem estresse. Às vezes pode ser que a gente pule uma quarta-feira, tenha outra atividade, né? Então, assim, bem sem muita tensão, sem estresse, né? Bom, infância e juventude. O pai dele também chamava Mao Yichang. 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 É um I duplo. Yichang, né? Ele era um pequeno camponês empobrecido, mas por um rendimento de um trabalho muito dedicado, estafante, toda a família trabalhando, ele conseguiu se destacar, né, e acabou se elevando socialmente. Não virou nem rico, nem burguês, nem latifundiário, nada disso. Tinha lá eu tenho a medição aí do tamanho que ele tinha, é coisa de 1 hectare, tipo 10.000 metros quadrados, né? Então isso aí não é um latifúndio. Mas ele se deu bem. A sua mãe chamava-se Wen Qimei, Qimei, Qimei. Ela era uma devota abnegada do budismo. Budismo alguns encaram como religião, eu não encaro como religião, eu encaro como um modo de vida, não chega a ser também uma filosofia, tanto que eu não vou falar de budismo no curso de filosofia oriental. Vou falar de filósofos hinduístas, mas não budismo especificamente. O Mao teve influência do budismo, então ele até seguiu, digamos, o budismo por um certo período, mas no início da sua juventude ele abandona isso rapidamente. Com 8 anos, ele inicia os seus primeiros estudos em uma escola primária da sua própria aldeia. Nessa escola, ele recebeu a influência do pensamento confucionista, e lá no curso de filosofia oriental nós falamos já sobre Kung Fu, né? Kung Fu Tse, o nome dele, né? Que no Ocidente chama-se de Confúcio. Mas, mais tarde, em outros escritos já maduros, ele vai dizer que não gostava muito desta filosofia confuciana e preferia
a leitura de alguns romances clássicos da literatura chinesa. Eu selecionei aqui 2 livros que ele gostava muito. O primeiro chamava-se Romance dos Três Reinos. O autor é Luo Guanzhong, Guanzhonz. Guanzhong, é difícil. É um livro do século XIV. O século XIV é de 1301 a 1400. E relata, a trama se passa na dinastia Han, uma das primeiras dinastias da China unificada, que reinou entre 169 e 280. Né? Então, é um romance que mistura fatos históricos reais com lendas e mitos. Né? Isso Humberto Eco fez com maestria e tantos outros autores, e eu gosto muito desse tipo de literatura. O outro romance que a sua biografia diz que ele gostava muito tem o título, o nome de Margem da Água, que também é um romance histórico do mesmo século, do mesmo período, escrito provavelmente por Xi Nailan. E este livro em particular, os que entendem muito de literatura dizem que está entre os 4 maiores romances da literatura chinesa. O anterior não. Né? E é um livro que relata a história de um grupo de 108 pessoas consideradas fora da lei, bandidos, né? Mas que lutavam contra uma dinastia ruim, sanguinária, chamada Dinastia Sung, que reinou um longo tempo entre 960 e 1279. Então, está aqui os 2 romances. Eu acabei não pesquisando se eles estão disponíveis aqui, a tradução para o português do Brasil. Com 13 anos, em 1906, ele conclui o ensino primário. Para nós era um antigo ginásio de 8 anos, né? 8ª série, aí entrava no colegial, depois virou 2º grau, agora chama ensino médio. Só para, antes que eu me esqueça, é bom a gente resgatar aqui algumas datas, né, esses 5 grandes, eles são todos pessoas nascidos no século XIX. Né? Aqui, eu sei de cabeça todos, né? Marx, 1818, Engels, 1820, Lenin, 1870, Stalin, 1879, e Mao Zedong é o mais jovenzinho deles, 1893. Tá bom? Então, no espaço de 75 anos, o mundo recebeu o nascimento de 5 grandes homens que mudaram o próprio mundo a partir de suas ideias, de suas ações no século XIX. Né? Homens do século XIX continuam influenciando o futuro da humanidade no século XXI. Você veja como são as coisas, né? No caso de Marx, já fez 200 anos do seu nascimento, 2018. Engels também, 2020, e assim vai.
Mal vivia em uma época em que os pais arrumavam casamentos, alguns casamentos de interesse. Ah, minha querida amiga Marta, obrigado pela sua contribuição. Minha próxima ida a São Paulo, na sexta-feira, nós vamos marcar com aquele grupo seleto lá, revolucionário, um jantar. E o pai de Mao não foi diferente, né? Ele, criança, o pai arrumou um casamento com uma jovem chamada Luo Yixiu, Y-I-X-I-U, é um I duplo, né? Yixiu, com apenas 17 aninhos. E Mao provavelmente tinha 14. Então, Mao era mais criança que ela. Mas foi só no papel e durou entre 1907 e 1910. Ela acabou morrendo. Mas Mao não aceita esse arranjo de casamento com desta forma, mas por que ele era comum? Ele era comum porque os pais tinham propriedades e, ao casar os filhos, eles juntavam propriedades, juntavam esforços, juntavam pequenas. Não chegava a ser uma fortuna, né? Mas. E era uma forma de também ascender socialmente, né? Então, aí eles detinham uma gleba de terra razoável para os padrões da época, nem se compara. Obrigado, Marco. Não se compara com os padrões de terra no Brasil. E Mao se recusou a reconhecer essa união arranjada e não reconheceu, então, a Luo como sua esposa. Daí em diante, ele passou a criticar duramente esse tipo de união. Bom, esse foi um período em que Mao trabalhou na terra com o seu pai. Então, ele era também um pequeno camponês. Mas, entre o trabalho no campo e outras atividades, ele era um leitor voraz. Ele lia vorazmente, né? É uma maravilha. A primeira brochura que as biografias dele registram que ele leu foi sobre política, ainda bem, né? De um autor que se sabe quase nada dele. O nome dele era Zheng, Z-H-E-N-G, Guaniying. Aqui também é um I duplo, o primeiro I é Y, o segundo é I, né? G-U-A-N-Y-I-N-G, Guaniying. Esse autor, nesta brochura, neste pequeno livro, livrete, não é livrinho, viu? O português clássico, sinete, barrete, o ete é o diminutivo no português clássico. Este livrete, o autor defendia que se implantasse na China, que ainda era a China imperial, uma democracia representativa, que é o que nós temos no Brasil. Você elege o seu representante e ele é que faz as leis e faz tudo em seu nome, né? Eu acho péssimo esse sistema, mas é o que a burguesia conseguiu aprimorar como o máximo de democracia, que eles acham que é grande coisa, né? Cuba e a própria China de hoje têm democracias muito mais avançadas, né? Esse Zheng dizia que a China vinha presenciando gradativamente uma, abre aspas, deterioração do poder. E aí Mao, então, a partir deste primeiro contato com esta literatura política, ele inicia um processo
de início da sua consciência política, que mais tarde viraria revolucionária, né? Ainda não era. Mao, como todos os grandes desses 5 que eu mencionei aqui, ele era um profundo admirador da história, não só da China, mas da história universal. Eu, às vezes, falo que sou historiador amador, né? A, a coluna de história, essas duas aqui, é uma das partes maiores da minha biblioteca. Minha ex-esposa ajudou muito na construção, porque ela era historiadora, mas eu lia os livros também com ela e sem ela, né? Estudar história o tempo todo, porque você estudando o passado, você pode antever coisas, evitar erros futuros, né? Então, e aí o Mao estuda 2 pessoas em particular que se destacam na sua juventude, não é mais infância. Ele primeiro nutria uma grande admiração por George Washington. Eu, se também tivesse nos Estados Unidos naquela época, eu estaria ao lado de Washington, que foi o líder da guerrilha da resistência contra a dominação inglesa. Então, de 1492, quando chegam, né, descobrem, entre aspas, a América, até 1776, né, são quase 300 anos, a Inglaterra deitou e rolou, né? Eram 13 colônias, eles que mandavam em tudo. Bom, e Washington, claro, Jefferson e outros, né? Eles então se levantam em armas, por isso que essa questão do porte de armas lá é para eles, né? E aí, quando fazem a primeira Constituição, que é de 78, eles colocam lá o direito de ter uma arma, só que naquela época era um fuzilzinho que ele colocava a pólvora dentro, colocava o chumbinho, aí tinha um ferrinho que ele fazia assim, socava, e para fazer o segundo tiro demorava pelo menos uns 3 a 5 minutos. Hoje, se aperta um negocinho, a metralhadora, sai 300 tiros, né? Então, bom, então ele admirava esse, tá, fervor nacionalista de Washington, George Washington, que foi o primeiro presidente eleito, né? Mas pelo colégio eleitoral, mas tinha voto, primeiro vota o povo, depois vota o, os estados elegem os delegados, que se reúne e vota no presidente. Ele também demonstra uma admiração muito grande por ninguém menos que o general Napoleão Bonaparte, né? Que não era propriamente francês, mas tornou-se francês, afrancesou o seu próprio nome, né? Ele nasceu, ele é corso, né? Córcega era uma região da Itália, né? E por quê? Napoleão teve uma particularidade entre 1800 e 1814, 15, 14. Ele desbanca praticamente todas as monarquias absolutistas da Europa, né? Então, obrigado, Suemes. Bom, esse período que nós estamos relatando, estamos chegando aí em 1910, 11, 12. A China presencia um período de muitas levantes populares, insurreições, né? Especialmente na capital da província de Hunan, onde Mao morava, né? Então, foi feito um processo revolucionário que entrou para a história como Revolução Xinhai.
Xinhai, Xinhai, ou também conhecida como Revolução pela República Chinesa. A China era um império, governada por um imperador. E esse período de grande convulsão ocorre exatamente em 1911 e 1912. Este movimento levou à abdicação do último imperador chinês, Puyi, YI, né? Então, o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Comitê Central do PC da China, Wang Yi. Deve ter uma pronúncia, I, então é YI, né? Esse Puyi, então, é o último da dinastia Qing e ele, então, abdica do trono. Quem gosta de cinema, e às vezes, como não vai conseguir recuperar, né, a história, né, eu recomendo para quem não vai ler muitos livros para recuperar essa deficiência histórica, assista bons filmes. E tem O Último Imperador, do Bernardo Bertolucci. É um filme que acho que tem quase 4 horas. É uma super produção. Né? Obrigado, querida Janilce. Eu recomendo que vocês leiam, não sei onde está disponível. Tem tantas plataformas que a gente não sabe aonde está. Né? Talvez até no YouTube, gratuitamente, você encontra. Mao, com a idade, lembre-se sempre que ele é de 93. Então, quando nós estamos falando aqui 10, né, nós estamos falando 17. Quando falamos 12, 1912, estamos falando de um jovem de 18. Né? Então, era um jovem em transição de 18 para 19 anos, e aí ele já demonstra uma consciência política bem formada. Né? Havia muita fome nessa região, que, aliás, assolou a China desde o começo do século XX até, sei lá, até Deng Xiaoping. Né? Os anos de Mao, houve muita fome, morreram pessoas por causa da fome. É muito difícil a situação, né? O cerco imperialista, para tentar evitar que o país se desenvolva, isso é muito claro, fizeram isso com a Rússia, depois a União Soviética. Né? Aconteceu um episódio em função da fome que os camponeses famélicos, eles apreenderam cereais que estavam estocados e foram produzidos na fazenda do seu pai, Mao. Né? Mao Zedong não concordou, ele desaprovou, digamos assim, moralmente esta ação típica de saque. Isso é um saque, né? Quando você toma alguma coisa que não é seu. No entanto, ele reivindicou simpatia por essa situação. Então, você veja que o drama que ele ficou, né? Se por um lado ele não concordava com essa ação, era um jovem ainda não revolucionário, né? Mas ele mostrou simpatia. Quando o jovem, ele tem uma rebeldia, né? Ele está numa transição de vida, ele tem uma rebeldia que é quase natural. Ele nega, ele contesta, ele enfrenta os pais, né? E aí, quando você acha o partido, e eu estou dizendo o Partido Revolucionário, o Partido Comunista, o Partido Marxista-Leninista, você deixa de ser rebelde e passa a ser revolucionário. É diferente. Mas a chama da rebeldia sempre permanece. Estes eventos na segunda-feira na Unicamp, eu fiquei muito emocionado, porque já fui um jovem
com esse espírito rebelde e não perdi esta chama, ainda bem, com muito orgulho. Não tenho mais o mesmo vigor, a mesma saúde, né? Não posso ficar longas horas em pé, mas fiquei emocionado em ver aquilo, as palavras de ordem que eles gritavam, eu gritava junto, né? Há um, há um dito popular reacionário que os reacionários adultos falam isso. Obrigado aí, meu amigo Guilherme, também é um revolucionário, rebelde até hoje. Eles dizem assim: quem na juventude não foi revolucionário não tem coração. Quem continua sendo, não, quem na juventude não foi comunista não tem coração. Quem continua sendo comunista depois de velho não tem cérebro. Então eles falam isso. Então eu sou aqui um descerebrado, viu? Porque continuo fiel a estes ideais. Quero morrer assim. Estou de olho no relógio para o compromisso de não passar muito de 1 hora, para tentar ver se eles não forem mesmo retransmitir, eu então já fico na próxima semana já mais livre para correr um pouco mais, né? Esse era um período que uma grande liderança na China, um homem nascido em 1866, portanto, um homem 27 anos mais velho que Mao Zedong, que fez medicina, que ficou muito famoso, estudou no Japão, falava, além da sua língua nativa, falava o japonês, o inglês. Dr. Sun Yat-sen, Yat-sen, Y-A-T-S-E-N, Sun Yat-sen. Ele morre em 1925, portanto, com 58, não chegou a completar 59 anos. Ele era uma grande liderança republicana e ele fazia oposição à monarquia da dinastia Qing, né? E ao último imperador Puyi. Ele viria a se tornar o primeiro presidente da República da China provisório. Ele ficou apenas 2 meses no poder, entre 1º de janeiro e 1º de março de 1912. Nosso líder Mao Zedong tinha 19 anos. O Sun Yat-sen, ele era um cristão, né? Então, não, o cristianismo nunca foi a religião preponderante na China, jamais. E tinha uma formação estadunidense. Como o objeto do curso não é a vida dele, né? Então eu não fui fundo na pesquisa para maiores informações, né? Mas ele é adorado na China continental e ainda mais adorado na ilha rebelde, uma província rebelde chamada Taiwan, que quer se separar da China, mas isso jamais acontecerá. Hoje, inclusive, a Tsai, aquela mulher presidente da ilha, Taiwan, está nos Estados Unidos e foi recebido pelo presidente da Câmara dos Deputados, que lá chama Câmara dos Representantes, que hoje é um republicano. Lembre que ano passado a Nancy Pelosi, democrata, visitou a ilha, Taiwan.
Isso é uma provocação que vocês não têm ideia do tamanho com a República Popular da China quando isso acontece, né? Este Dr. Sun, médico, ele cristão, formação estadunidense, ele é considerado o pai fundador da nação. Igual Washington, Jefferson, aqueles 4 daquelas estátuas lá, eles foram todos eles presidentes, eles são os pais fundadores da nação, né? Lincoln não é, porque Lincoln é bem depois, né? Ele tinha uma sociedade considerada sociedade secreta. O nome era Tongmenghui, 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 tudo junto, que queria dizer mais ou menos assim: Liga Chinesa Unida ou Aliança Revolucionária Chinesa. Então, ela era conhecida por esses 2 nomes. Ela foi fundada por Dr. Sun Yat-sen, quando ele tinha 39 anos, em 1905, no Japão, onde ele morou um bom tempo, né? Dr. Sun tinha um jornal de muito prestígio, um jornal que publicava, não era de notícia, era um jornal de teoria, de análise, né? De artigos de fundo, né? O jornal chamava-se A Independência do Povo, Minli Bao. E esse jornal exerceu influência em Mao Zedong. No último ano do ensino médio, antes da universidade, ele escreve um ensaio, não é? Onde ele apela para que o Dr. Sun se tornasse o presidente da República da China, né? Então, é interessante, né? Essa época, todos os homens eram obrigados a usar o que eles chamavam de trança de fila. Vocês já viram nos filmes, né? É careca, ele fica com o cabelo aqui, deixa o cabelo crescer e faz uma trança. Todos usavam isso. Era uma demonstração de subordinação ao monarca Manchu, né? Que era o que impôs esse costume. E nesse período de grande ebulição e revolução republicana, Mao e um amigo dele cortaram essas tranças. Isso foi uma forma de protesto que eles encontraram e foram seguidos por muitas pessoas, né? Com esta revolução chamada Xinhai, o exército se rebelou em todo o sul da China. E aí o governador desta cidade, onde ele era a capital de Hunan, que era Changsha, o governador fugiu e a cidade foi ocupada e ficou sob o controle dos republicanos. Mao aproveitou para se alistar no exército republicano, não tendo, porém, chegado a participar de nenhum combate armado diretamente. Eu vou parar por aqui. Não, dá para ir mais um pouquinho. E aí termino. O desfecho da Revolução levou, como já disse, à renúncia do imperador Puyi. E, infelizmente, Dr. Sun ficou apenas 2 meses no poder. No entanto, o general monarquista, chefe do exército do imperador, nome dele era Yuan Shinkai,
Shikai. K-A-I no final. Shikai. Ele vive em 1859 até 1916. Ele, então, toma o poder, na verdade, e sucede Dr. Sun e fica presidente entre 10 de março de 1912, quando o Dr. Sun sai, tem lá uns dias de diferença, até 12 de dezembro de 15. Aí Mao pede, então, demissão do exército em função... É uma derrota, porque ele era um general monarquista e aí virou presidente da República. Aqui no Brasil, uma coisa parecida. A República foi proclamada por um monarquista. Era o Marechal Deodoro, era o chefe do Ministério da Guerra. Na época não chamava Ministério da Defesa. Esse é o período, então, que Mao vai descobrir o socialismo como doutrina política. Não é ainda o socialismo marxista. Não é? Quando ele lê um artigo neste mesmo jornal e também panfletos que eram assinados por um estudante chamado Jiang Kanggu, J-I-A-N-G, Jiang Kanggu, K-A-N-G-H-U. Ele era estudante, mas era um teórico e foi o fundador do Partido Socialista Chinês. Não há nenhum site que você possa encontrar informações sobre a história desse partido. Eu acho que ele não prosperou, né? Então, podemos então concluir esta primeira parte que Mao, com 18 a 19 anos, já poder-se-ia dizer, abre aspas, um simpatizante, fecha aspas, do socialismo, ainda que não um socialismo revolucionário, marxista-leninista. Isso vamos ver, então, na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito a companhia, agradeço às pessoas que fizeram alguma doação. Peço que compartilhe, que deem o seu like e, se possível, entre de membros do canal. Não precisa entrar aqui agora, pode ser a qualquer momento, né? Tá bom, pessoal? Então, domingo, nosso próximo encontro com a aula continuidade da filosofia. Eu vou falar da filosofia judaica, parte 2, que é o pensador Gandhi, Baruch Spinoza. Beleza? Tchau, pessoal. Até domingo. Beijão em todos. Boa Páscoa para quem comemora.